Meus queridos, minhas queridas, meus pimpolhos e pimpolhas e tudo demais, enfim, na verdade não precisava nem falar isso, né? Você como um grande estudioso da língua portuguesa sabe que quando a gente fala todos, pimpolhos já é todo mundo, não importa, aí vamos junto. Seguinte, reta final, Enem 2021, aí ó, bateu a porta, chegou na voadora nos pés, você piscou o olho, chegou o Enem. A ideia é a gente realmente dar uma, digamos assim, uma clareada em possíveis assuntos através de resolução de questões. Então, sem muitas delongas, antes de mais nada, compartilha esse vídeo quando terminar, se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ajuda a gente a levar essa energia boa, essa energia positiva para mais pessoas e ajudar mais gente também, tá bom? Vamos lá para as nossas questões? Primeira produção hoje a produção se preparou melhor. Estamos aqui com as questões aqui já no ponto aqui, ó. Você tá vendo aí? E eu já vou ver aqui porque eu não consigo ler aqui. Você tá vendo, mas eu não tô vendo, né? Mas eu tô vendo agora. Questão número 1. Seguinte. Primeira coisa, antes de fazer a questão 1, mas eu tenho um negócio para falar aqui para vocês. Existe um assunto que periodicamente cai, que é a questão do movimento e da análise da velocidade, certo? Sempre quando a gente fala de queda livre, o que significa queda livre? Significa sem a resistência do ar. Olha que interessante. Se eu abandono um objeto de uma determinada altura, bicho em ré, abandonado, tem condição, produção, abandonaram o pobre, não tem, muita cachaça agora nos peitos dele. Então, ó, o que não resolve absolutamente nada, meu querido. Nada. Agora, batata frita ajuda. Gostei, produção. Batata frita une todas as povos. Eu vi, inclusive, um meme um dia desse que eu concordo. Batata frita tinha que ser o símbolo da paz mundial. Porque você tem o cara que é carnívoro, o cara que é vegetariano, o cara que é vegano, o cara... batata frita. Vamos apoiar a batata frita. Então, o cara foi abandonado e foi comer batata frita, pronto, ficou resolvido. Velocidade inicial 0, de uma determinada altura. Se ele é lançado horizontalmente, não importa que velocidade ele é lançado, digamos que ele vai com a velocidade 1, que ele vai com a velocidade 2, maior. Se é da mesma altura, prenda, o tempo de queda é o mesmo, porque verticalmente é o mesmo movimento, né? Então, quando a gente faz lançamento horizontal, você tem que lembrar que a mesma altura é o mesmo tempo de queda. O que vai mudar aqui, no caso, é o alcance, né? Quanto maior a velocidade horizontal, maior o alcance, tá certo? Então aí, produção, ó, se botou aqui a velocidade, ó, é só cair, entendeu? É só cair que vai cair lá, é bacana. Meus amigos, eu estava analisando as provas do Enem dos últimos anos, principalmente do ano passado, e cheguei a uma conclusão assim, mais besta do que piada do tchum. Mais besta do que a piada dos tomatinhos. 2 tomatinhos atravessar a rua. Um olhou pro outro e disse, olha o carro, aonde? Besta. Pensa numa prova besta. Só a produção para rir de uma piada dessa. Então, uma prova muito besta. Porém, aí é que tá o detalhe. Ela é besta quando você se preparou para o assunto. E aí, esse preparo, ele também tem que ser psicológico. Porque você tem que dizer assim, não, realmente, eu sei qual é o assunto, opa, então eu vou responder com segurança. Essa aqui, teve gente que, por incrível que pareça, que errou. Porque ou não leu a questão, ou, sei lá, deu dor de barriga, a pessoa teve um AVC na hora, porque para errar uma questão dessa... Foi a questão 108 da primeira aplicação do ano passado, diz a seguinte: nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que ele cai, né? Aquela velha história, caiu, aí cai, né? Seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante V0 sobre a superfície de uma mesa, ó, lançamento horizontal, e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória da queda da bolinha?
Sério que será que alguém achou que ele estava perguntando a trajetória do desenho animado? Reto e cai. Letra A. Não tem sentido. Cair na diagonal só se tivesse uma rampa, né? Na letra B. A letra C, se tivesse abandonado com a velocidade inicial 0. Não foi abandonado, ele foi lançado de lado. Inclusive a figura, todas elas mostram isso, esse lançamento horizontal. Letra D, resposta certa, só se for D na questão 108. Então, se não for D, tá errado. Marcou D, tá certo. E a letra E também só se fosse um escorregador, né? Questão mais besta do que se molhar na chuva. Muito fácil. Muito fácil. Então você tem aí a letra D de doido, ou de Dario, ou enfim, escolhe. Percebam que é esse tipo de questão que faz você perder, às vezes, muito tempo. Então você tem que ter preparo psicológico. Essa é a dica da reta final aqui. Você vê assim, letra D. Não, não pode ser. Tá muito fácil. Tem alguma pegadinha. Aí você vai ler de novo a questão. Meu amigo, ó, Enem. O tempo, tic-tac, tá correndo. Letra D e acabou, é a D. Se não for, vai ficar sendo agora. Tem que ser assim, convicção. Mas desde que você, lógico, tenha um preparo para isso, também em conceito, em conteúdo. Mas vamos para outra questão, produção. Pareceu agora aquele do show do milhão. Questão 109, seguinte. Outro assunto que nós já falamos aqui em outras lives, em outras quintas-feiras, tem também no nosso canal, é o assunto de ondulatória. Meu amigo, certeza absoluta que vai ter questão de ondulatória. E aí vamos lá lembrar, olha a onda, olha a onda. E aí um dos assuntos que de vez em quando cai é o que a gente chama de onda estacionária. A onda estacionária não é estacionado. A onda não veio e parou, gata ré fez a manipula, né? Não foi isso. Fez a baliza, não rolou. Então a onda estacionária é uma onda que ela tem uma propagação indo, aí de repente, não, vou voltar. Aí ela volta. Entendeu? É mais ou menos isso. Na verdade, ela vibra com limites de vibração. É uma vibração limitada. Quando você toca uma corda de violão, ela é presa dos dois pontos ali, se ela vibra só ali, tem uma limitação, é um exemplo. E aí é que entra os instrumentos musicais de corda, de sopro, de percussão, fazem exatamente ondas estacionárias. Os instrumentos de corda são as cordas vibrantes e os instrumentos de sopro e de percussão são os tubos sonoros abertos e fechados do mesmo jeito, né, respectivamente. E aí tem uma dica para vocês, que é a dica da lambida. A dica da lambida. O que é a lambida? A lambida é a distância que a onda propaga para começar a repetir. Então ela está bem aqui, ó. Bem aqui ela já vai começar a repetir. Então isso aqui é uma lambida. Começou, repetiu daqui para cá. É outra lambida. Pensa comigo. Esses pontos que não têm vibração, a gente chama de nó. E esses pontos com vibração são vértices. Então você tem um nó e um vértice. Entre um nó e outro, então vão, se daqui para cá é uma lambida, daqui para cá, entre um nó e outro, é a metade da lambida, é só, ou então só. Então você tem a lambida inteira e a metade da lambida. Entre um ventre e um nó, então, é a metade da metade, é um quarto da lambida. Professor, por que você está falando isso? Porque eu não quero que você decore fórmula, pequeno gafanhoto. Não precisa de fórmula. Por quê, professor? Porque eu não sou besta de ficar decorando fórmula. Eu tenho que entender como funciona que eu resolvo qualquer questão. Vou resolver essa questão sem usar fórmula. Porque a única que eu preciso em ondulatória é aquela que nós já falamos. Você foi lambida? Você foi lambida? Ou vai lamber ferida? Ou... esse é mais nojento. Então você pergunta se você foi lambida? Você foi lambida. Tem aí no nosso canal um assunto de ondulatória. Pega aí a aula lá que já tem lá, o movimento harmônico simples. Você pode ir na playlist e tem umas dicas legais lá. Você foi lambida é a única que nós precisamos para a propagação de onda. Única, certo? Nossa, mas tem uma lá que é da corda, da tração balançando. Beleza, mas para ondas estacionárias que não envolve força, é isso aqui. Você foi lambida. O que a questão diz? Vamos lá, vamos pegar a questão agora. Eu já ia atrás aqui do celular, o celular aqui no bolso, produção. Tu vê que o cérebro já está ótimo, né? Final do ano é isso, tem que descansar.
Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Enem. Eu não tinha dado. Eu tivesse feito essa questão, eu não dava essa informação. Você tinha que sacar que um túnel é um tubo fechado, pelo amor de Deus. Um túnel é um tubo fechado. Não, a não ser que a questão disse que é um túnel aberto dos dois lados. Aí era um tubo sonoro aberto. Mas se eu estou trabalhando com onda e estou trabalhando com tubo... Continuando. Aí a questão diz que a profundidade é de 30 metros. Ok, já falou, já anotei ali. Continuando. Ele diz mais o que, produção? Eu me perdi aqui. 30 metros e tal. Tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Frequência de 135 Hz. Considere que a velocidade do som na cavidade perfurada, velocidade do som, 360 metros por segundo, é a velocidade da onda. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será a próxima frequência de ressonância? Detalhe, frequência de ressonância, manha professor Dario, canal Odeio Física, é assim que funciona. Se eu tenho a frequência 1 igual a 2 Hz, aqui, produção, está saindo o que eu estou escrevendo? A frequência 2 vai ser duas vezes, ó, a frequência 2, 2 vezes 2, 4. A frequência 5 vai ser 5 vezes 2, 10. A frequência 20 vai ser 20 vezes 2, 40. Ou seja, a frequência N é N vezes a primeira frequência. E, na verdade, essa proporção ela vale para tudo, porque presta atenção comigo. Se eu pegar a frequência 6, eu posso dizer que é 6 vezes a frequência 1, posso dizer também que é 3 vezes a frequência 2, não é não? 6 vezes a frequência 1, 6 vezes 2, 12. Será que dá certo? 3 vezes a frequência 2, 3 vezes 4, 12. Meu Deus! Então vou decorar as fórmulas de tubo sonoro. Não vai. Não precisa fórmula, criatura do Senhor. Não precisa. Por isso que a gente está aqui. Odeio física, essa física de decorar um monte de fórmula. Não precisa. Agora raciocina comigo. Você foi lambida. A frequência é proporcional. Acabou. Morreu. Vamos fazer aqui então? Vamos lá. Um tubo sonoro fechado, a gente sempre vai atrás logo do fundamental, que é a frequência número 1. É a primeiro harmônico. Lembra? Primeiro harmônico é a frequência fundamental, é a frequência básica. Qual é a equação que a gente usa? Você foi lambida. Não precisa de outra. É você foi lambida. Qual é a velocidade da onda? A gente viu, ó, 360. Eu vou calcular a frequência 1, a frequência fundamental. Professor, não precisa da lambida, mas usa aqui a pleura. De um nó para o outro, metade da lambida. De 1/4 de nó, aqui eu tenho 1/4 de lambida. Então, 1/4 da lambida, 1/4 da lambida está valendo os 30. Quanto é a lambida em todo? Então, 120 metros, meio pelos extremos. Se 1/4 é 30 metros, a lambida inteira é 120 metros. Você já imaginou uma lambidona de 120 metros? Eita, diabo. Então, 120 metros é a lambida. Então, a frequência fundamental, a primeira, 360 por 120, dá 3 Hz. Significa, então, professor, que todos os harmônicos desse tubo são proporcionais a 3. Todos. Então, que harmônico é esse? Vamos ver. Se esse harmônico é 135, que harmônico é esse? Não sei. Eu sei que N vezes 3 dá 135. E eu estou fazendo aqui porque eu estou explicando para vocês, porque dá para fazer de cabeça. Era só pegar o 135 e dividir por 3. 135 dividido por 3 dá qual harmônico? Vamos ver? 13 por 3, 4. 15 por 3, 5. É o 45º harmônico. Ó, se eu estou no 45, qual é o próximo, produção? O pessoal pensa 46. E essa é a pegadinha do malandro dessa questão. Por isso que é uma questão fácil, mas se você sabe do assunto. Tubos fechados têm uma exclusividade. Ele é metido. Tubo fechado, ele é fechado. Ele não quer saber de ninguém do outro lado. Ele só quer andar sozinho. Ele é ímpar o tempo todo. Sacou? Ele é ímpar o tempo todo. Então, esse aqui, ó, se eu estou na frequência do 45,
O próximo é o 47. Porque tubo fechado só quer andar sozinho, ele é metido. Ele não é fechado, ele não quer conversa. Eu me fechei. Se fechou. 47. Então, como é que a gente calcula a frequência do 47? 47 vezes a do primeiro harmônico. Ou, que é, no caso, é 3, né? Que a frequência do primeiro é 3. Ou ainda, digo mais. Eu vou fazer aqui, mas vou mostrar para vocês. Então, 47 vezes 3. 3 vezes 7, até quando eu sabia, era 21. 3 vezes 4, 12. Com mais 2. Seria isso? Então, a frequência do próximo harmônico, qual é a letra, produção? C. Letra, cadê? Eu me perdi. Letra C, de cachopa. Ou então, não precisava. Se é 135 a primeira, e não é de 3 em 3 que aumenta, 135 mais 3, 138. Mais 3, 141. Não precisava nem multiplicar. Entendeu a jogada? Sempre vai produção. Sempre vai na produção, ó. Sempre vai no produto, sempre vai na multiplicação, sempre vai aumentando. Portanto, essa questão aí, questão 122, letra C de cachopa, né? E aí fica a dica. Quando você for resolver questões do Enem, quando você for para a prova agora, primeiro dia de prova, o que que é? Língua portuguesa, né? Linguagem ali e a parte de ciências humanas. Leitura e interpretação, importantíssimo. Tal, concentra, lê, analisa e toca o pau para frente. Não fica enrolando, não. Principalmente por quê? Porque a primeira coisa que você vai fazer, criaturinha de Deus, não faz a redação no final, não, Senhor. Faz logo. Respira, faz a redação e tal. E depois não. Por quê? Porque se não der tempo, tiver que chutar, você pode chutar uma questão ou outra, mas chutar a redação não dá. Então faz a redação, respira. Primeira coisa, às vezes tu tá lá, se tu vê que tá muito nervoso, respira. Trabalha isso dentro de ti. Concentra, confiança. E vai, meu amigo, e vai. Segue o jogo, segue o fluxo. 2 dicas importantes. Questões de movimento, sempre tá caindo. E questão de ondulatória com a lambidinha. Você foi lambidinha, certo? Moleza. Questão muito fácil, desde que você saiba do assunto, lembrando as manhas. Professor Dario, canal Odeio Física, desejo, pessoal que vai fazer o primeiro dia de prova, muita boa luz no coração, porque sorte é a gente que faz. Se você estudou, trabalhou, vai dar certo lá, eu tenho certeza disso, tá bom? Muita luz, Deus abençoe a todos, uma ótima prova e quinta-feira que vem, a reta final, a últimas aulas, última aula antes do Enem, aí sim, prova de Ciência da Natureza e Matemática. Até mais, pessoal. Valeu!